Olá, meus irmãos em Cristo, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, em nome de Jesus. Vamos ler mais um pouquinho da Bíblia até lermos a Bíblia toda. E hoje a gente continua a leitura do livro de Jó. Vamos ler os capítulos 25 até o 28. E aqui as falas dos amigos diminuem um pouco mais, mas a sabedoria de Jó começa a brilhar ainda mais. Lembra de Bildade, um dos amigos de Jó? Pois é, ele tenta resumir Deus em poucas palavras, mas Jó responde com profundidade, falando sobre a grandeza do Senhor e da sabedoria que ninguém consegue comprar. Ele diz algo marcante: o temor do Senhor. Isso é sabedoria. Esses capítulos nos lembram que o verdadeiro entendimento não vem da lógica humana, mas de um coração que se rende a Deus. Se prepara porque hoje a leitura é curta, mas cheia de revelação. Vamos fazer nossa oração? Paizinho querido, graças te damos por todas as coisas e estamos aqui prestes a ler a tua palavra. Fala conosco, ensina-nos e fortalece a nossa fé, que possamos te ouvir com atenção e obedecermos com amor. Em nome de Jesus, amém. Bíblia aberta, Jó, capítulo 25. Terceira fala de Bildade. Pode o homem ser justo diante de Deus? Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode um mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é larva, e o filho do homem, que é verme. Jó critica Bildade. Então Jó respondeu: como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Continuação da terceira fala de Bildade. A grandeza do poder de Deus. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força dominou o mar e com o seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Pelo seu sopro o céu se aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Resposta de Jó: nunca abrirei mão da minha integridade. Jó continuou em sua fala dizendo: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja castigado. Que o meu inimigo seja como o perverso, e o que se levantar contra mim como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus, e não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso. Por que então ficam repetindo palavras que não fazem sentido? A porção que Deus dará ao perverso.
Esta é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos deles se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada, e os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem, a peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso, mas o justo é que vestirá as roupas, e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a da traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderam dele, como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento leste o leva, e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa. A ele que procura fugir às pressas da sua mão. Diante de sua queda, as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. Elogio da sabedoria. Os seus olhos veem o que há de precioso. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens. São esquecidos pelos que passam por cima. E assim, longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontra safira e há pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e os olhos do falcão nunca a viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. O valor da sabedoria. Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino, ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com um ouro puro. O temor do Senhor é a sabedoria. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a examinou, e disse ao ser humano, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Esta foi a leitura de hoje. Mesmo cercado de julgamentos, vimos que Jó fala com profundidade. Ele reconhece que há muito que o homem não entende, mas também declara que a verdadeira sabedoria não está nas riquezas, nem no poder humano. Ela está em temer ao Senhor. No meio da dor, Jó não perde a reverência e nos lembra que temer a Deus e evitar o mal é o que realmente importa.
Se você chegou até aqui comigo, meus irmãos, saiba de uma coisa. A jornada de Jó está nos levando cada vez mais fundo, na dor, na fé e no entendimento da verdadeira justiça. Amanhã continuamos com os próximos capítulos. Te convido a seguir comigo nessa leitura, porque a história ainda não terminou e Deus ainda tem muito a nos revelar. Aguardo vocês aqui amanhã, viu? Fiquem todos com Deus e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.